Mateus capítulo 11, versículo 28, vai nos dizer assim, vou ler na versão NVT hoje. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Você pode repetir isso? Manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Senhor, fala ao nosso coração. Te pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor nos encontre, que a tua palavra nos direcione, que ela nos mostre o caminho do Senhor, Pai. E assim que sejamos pessoas prudentes, dispostas a ouvir e colocar tudo isso em prática. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos um tempo que as pessoas buscam de todas as formas possíveis viver uma vida confortável, segura. E na verdade não é desse tempo, né? Essa é uma realidade desde sempre. Só que hoje me parece que se faz isso a qualquer custo, né? Muitas pessoas têm disposição de atropelar as outras, passar por cima mesmo, em função de estabelecer ali a sua segurança, o seu conforto, de ter os seus recursos, de conseguir viver a sua vida. Mas nós que somos cristãos, fomos alcançados pelo Senhor, nós fomos chamados a uma conversão. E conversão tem a ver com entender que a vida, ela nos leva para um sentido. Essa vida, fruto da nossa natureza pecaminosa, nos leva para um lugar que a gente precisa, então, fazer uma conversão, ou seja, se desviar completamente daquela direção, indo numa direção, seja ela oposta ou para as laterais, enfim, para onde o Senhor nos enviar, mas fazendo uma conversão, saindo daquele rumo que a nossa vida levar. Porque senão a gente vai em nada se diferir, né, daqueles que vivem essa vida atrás das coisas, e a Ju, na semana passada, compartilhou a palavra dizendo que são os gentios que vivem dessa maneira em busca, sabe, dos seus prazeres, dos seus luxos, dos seus confortos, mas nós descansamos em Deus. Nós buscamos primeiro o reino de Deus. A conversão, ela nos leva para esse lugar, né? Então, a palavra de hoje, ela, de certa forma, ela conversa com aquilo que nós falamos na semana passada e vai continuar trazendo ao nosso coração alguns entendimentos de como viver uma vida saudável. Afinal de contas, o objetivo da palavra é esse. É uma sã doutrina, nos fazer saudável, vivendo uma vida saudável em família, como igreja, como indivíduo, e nisso tudo glorificando a Deus, assim cumprindo então o nosso propósito. E agora então nós estamos diante do texto de Mateus capítulo 11, que vai justamente falar sobre a vida que Deus quer que levemos. E aqui a gente precisa entender algo importante nesse texto, e não é só sobre o descanso, como a gente muitas vezes usa esse texto, sempre que alguma coisa está difícil, alguma coisa está complicada, esse é o primeiro texto que vem na nossa cabeça, principalmente para aconselhar alguém. Né? Você se depara com alguém que está passando por uma situação difícil, aí você fala assim, olha, mas não se esqueça que o Senhor diz, venham até mim, vocês que estão cansados, e eu vou dar descanso a vocês. A gente sempre está usando isso. Dificilmente a gente aplica de fato isso na nossa vida, porque a nossa vida é sempre mais atropelada, é mais complicada de lidar as coisas. Mas a gente conhece a verdade que está escrita aqui. E eu não quero me apegar tanto a essa questão do descanso, mas aquilo que está escrito no versículo 29. Quando o Senhor diz, deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Deixem que eu lhes ensine. Essa é uma coisa bem importante que muitas vezes é deixada de lado na vida cristã, no discipulado cristão. A gente escuta muito sobre a grande comissão,
É quase como se nós estivéssemos até cansados de ouvir e saber que a gente tem que ir. Não é nenhuma novidade. Né? Se você fizer hoje uma conferência com o tema ID, não vai ser nada novo, porque nos últimos tempos muitos têm falado sobre isso. Você tem que ir, você tem que fazer missão, e você tem que alcançar as pessoas e fazer discípulo. E não estou questionando isso, mas muitas vezes a gente acaba se esquecendo do texto de maneira completa, que vai dizer: vão por todo o mundo, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Termina aí? O texto de lá de Mateus, da Grande Comissão? Não. Ele diz assim: e ensinem estes que vocês batizaram a guardar tudo aquilo que um dia eu lhes ordenei. Parte da vida cristã, do discipulado cristão, fala sobre não somente ir, não somente batizar, mas gastar tempo com ensino. Esse é um dos propósitos da igreja, é um dos ministérios que o Senhor confia à igreja, o ensino. Porque o ensino que é saudável, ele é como um alimento sólido que vai realmente trazer não só ferramentas para lidarmos com as questões da vida, mas vai trazer consolidação para a nossa fé. É uma fé muito mais segura, é uma fé muito mais inteligente. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem que a fé cristã é uma fé burra. É uma fé que é só do sentimento, é uma fé de pessoas de cabeça fechada, que cegamente seguem a um Deus e não estão abertas para as questões atuais, porque nós estamos no século XXI e vocês estão lendo um livro de 2000 anos atrás. Isso muito se dá por também nós não nos esforçarmos em termos uma fé inteligente. Uma fé que a partir desse livro, sim, de muita sabedoria, que foi terminada 2000 anos atrás, mas tem uma história muito mais antiga do que isso, nos traz. Falta um pouco da nossa parte esse apego não só ao ir, fazer discípulo e batizar. Eu tenho a sensação que muitas vezes a gente faz aquelas grandes festas de batismo e acolhem as pessoas e é isso, e depois larga ela no banco e fala assim, beleza, agora você é bem-vindo, que bom que você está com a gente, e é isso. Quando o texto nos diz para continuarmos ensinando a guardar tudo que eles têm ordenado, Jesus está reforçando isso aqui. Ele está dizendo assim, olha, deixem com que eu lhes ensine. Porque o ensino que a gente traz aqui não é nosso também, mas é de Cristo. Né? Aquilo que a gente diz aqui não é da nossa cabeça, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que a gente tem como visão e missão da igreja, embora a gente possa ter algumas particularidades, algumas questões específicas, a nossa visão, a nossa missão é o evangelho, é a palavra, e é isso nos basta, é suficiente. E a gente transmite aquilo que nós aprendemos de Cristo, mas parte primeiramente de um coração que tem disposição de aprender. Então a minha oração nesse começo de palavra aqui é para que você abra o seu coração e tenha um coração ensinável. Eu não estou falando só aqui para ouvir as minhas palavras, mas para ser ensinado pelo Cristo que te alcançou e que não simplesmente quis te jogar nas águas e te batizar, mas que quer caminhar com você e quer te ensinar a viver uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida de segurança, uma vida de paz, uma vida de misericórdia. A gente se esquece de se apegar à palavra. Vamos vivendo as nossas vidas, fazendo as nossas coisas, citando alguns textos como jargões, mas nos esquecemos de que ela é verdadeira e ela cumpre aquilo que diz, quando ela fala sobre tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E não termina por aí, diz, e vivem segundo o seu propósito. Mas para viver segundo o propósito do Senhor, eu preciso conhecer o seu propósito. Para conhecer o seu propósito, eu preciso conhecer quem Ele é. Então, existe um caminho importante a ser trilhado.
Tem muita gente que chega também desesperada e já entendeu que precisa aprender. Ótimo passo. Mas às vezes chega desesperado. Tá, mas o que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer? Para onde que eu preciso ir? Qual seminário que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que largar? Tal. Não, calma. Antes de entender os propósitos do Senhor, você precisa primeiramente conhecer o próprio Senhor. E esse texto está sugerindo justamente isso. Olha, aprendam de mim. Me conheçam. Abram seu coração, porque vocês vão encontrar em mim, em quem eu sou, descanso, completude, plenitude. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E, gente, o Senhor poderia usar aqui inúmeros adjetivos para quem Ele é. Ele poderia dizer assim: aprendam de mim que sou todo poderoso. Aprendam de mim que tenho poder de criar as coisas e sustentar todas as coisas. Aprendam de mim que sou majestoso, que sou grandioso. Ele poderia usar todas essas coisas porque ele é todas essas coisas. Mas o Senhor, ele escolhe 2 adjetivos aqui para se comunicar ao nosso coração. Ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é maravilhoso, porque isso aí são 2 pés no nosso peito, assim, dizendo assim: olha, vocês às vezes acham que sabem de tudo, que tem todas as coisas, que sabem fazer, mas espera aí, o Senhor, que poderia falar que sabe de todas as coisas, está dizendo assim: eu sou manso, eu sou humilde. Isso comunica muito também a vida que nós precisamos levar de humildade, de mansidão. E essa não é a primeira vez que o Senhor fala sobre isso. Na verdade, ele só está transparecendo dele uma característica que ele coloca para nós lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos. Se lembram disso? Uma das bem-aventuranças. Felizes, mais que felizes, abençoados os mansos, porque herdarão a terra. Então a gente precisa entender que o Senhor, ele é muito intencional em tudo que ele faz e não só comunica quem ele é, mas quem nós devemos ser a partir dele. Então quando ele diz assim, ser manso e humilde, eu sou manso e humilde, é para que sejamos nós também mansos e humildes. Nós temos aqui um convite do próprio Cristo para nós confiarmos nele. É fácil dizer que nós sabemos quem Jesus é, olhando para a sua história, para os evangelhos, ou aquilo que a gente já ouviu a respeito dele. Mas a gente precisa buscar maior entendimento a partir da sua palavra e a partir do nosso coração manso e humilde, dando espaço para o Espírito, para essa revelação do Senhor, para nós entendermos quem o Senhor de fato é. Porque, se vocês se lembrarem, Jesus ele se coloca diante dos discípulos e diz assim: alguns dizem que eu sou isso, isso, isso e aquilo. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Por isso eu estou dizendo, uma coisa é a gente saber quem Jesus é a partir de uma leitura superficial, a partir de uma pregação, a partir de uma música, a partir da experiência do outro. Mas e quando Jesus chegar para você e falar assim: e você, Lucas? Quem você diz que eu sou? Quando a pergunta se torna pessoal, ela vai exigir de nós uma experiência pessoal. Então a gente não pode viver uma vida, uma fé que se cumpre no outro, que depende do outro, que se apega ao outro. Porque quando eu não tiver o outro, eu não tenho nada. Isso é o que muitas vezes acontece. Muitas igrejas têm e aqui, gente, eu não quero parecer que a gente descobriu o jeito certo de fazer as coisas, porque não é isso, mas nós sabemos de muitos contextos em que as pessoas, elas se dizem discípulas umas das outras e se submetem a alguns tipos de relação de dependência entre os outros. E aí, quando essa pessoa que era líder, que era um pastor, que era um representante na vida dessa pessoa, ou ele cai, ou ele vacila, ou ele vai embora, essas pessoas se veem sem nada, sem ter o que se apegar, porque não se apegaram a Cristo e viveram uma fé
completamente dependente do outro. Aqui o Evangelho está corrigindo isso no nosso coração. Vocês não podem depender de mim, vocês não podem depender de ninguém aqui para viver a fé de vocês. Ela precisa estar firmada em Cristo. É dele que nós aprendemos. No seu primeiro capítulo lá de João, a gente vê João Batista se encontrando com Cristo, e ele estava com 2 dos seus discípulos, e ele aponta para Cristo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o texto diz que aqueles 2 deixam de seguir João naquele momento e passam a seguir Jesus. Essa vida que a gente precisa levar, de pessoas que apontam para Cristo e tem tanta credibilidade que as pessoas confiam naquilo que a gente está falando, mas param de nos seguir para seguir Cristo. João capítulo 4, isso também acontece com a mulher que encontra Jesus no poço, e ela vai para a cidade e ela fala de Jesus, e o povo vai até Jesus, e aí o povo ali no final do capítulo 4 fala assim: nós viemos porque ela falou, mas agora a gente vai seguir ele porque nós vimos quem ele é. Então nós temos que ser, sim, pessoas que vão apontar para Cristo, que vão levar pessoas a Cristo, que vão discipular, que vão ensinar. Existe, sim, dentro da igreja um contexto de autoridade, um contexto de liderança, mas nenhuma dessas autoridades, lideranças, relacionamentos pode se tornar um vínculo de dependência. Nossa dependência é exclusiva de Deus. Aqui nós nos ajudamos para que a gente possa, junto, encontrar o caminho, que é esse. O caminho de Cristo, o caminho do Senhor, que é manso e humilde para nos ensinar. E assim quer também que sejamos mansos e humildes para aprender dele. O próprio texto bíblico nos diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus. João capítulo 17, versículo 3. Paulo fala sobre como ele considerou tudo como tudo perda quando comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo, lá em Filipenses capítulo 3. Conhecer exige de nós uma coisa: disposição para aprender. Porque senão não é conhecer, é só ouvir falar. Conhecer quem conhece, teve que aprender sobre. Aqui a gente tem pessoas que são especialistas em algumas áreas, né? O Silas, meu sogro, ele é fisioterapeuta. Para ele entender de fisioterapia, ele não pode só ouvir falar de fisioterapia. Aí até eu escuto falar. Mas para conhecer, ele teve que aprender. E todos os outros aqui, eu poderia citar outras profissões, né? Quando a gente se dispõe a conhecer alguma coisa, a gente tem, primeiramente, se colocar à disposição para aprender. Sabe aquilo que... Estou citando vários textos, né? Mas é porque fica vindo na minha cabeça a palavra, ela se conectando, né? Mas quando a gente vê Jó falando assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu te percebo, eu aprendi. É para esse lugar que nós precisamos caminhar. De pessoas que não apenas escutam falar sobre o Senhor. Porque aqueles discípulos de João Batista que ouviram ele dizer: eis o Cordeiro de Deus, o texto fala que eles foram atrás de Jesus. Leiam depois João capítulo 1, é muito interessante. Jesus, ele finge que não percebeu, aí depois fala: o que vocês querem comigo? Senhor, nos leva para sua casa, nos leva para o lugar da intimidade. A gente quer te conhecer. Foi esse o pedido deles. E o Senhor, ele está dizendo assim: ó, vocês podem me conhecer. Na verdade, vocês podem ir além, vocês podem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Nessa relação mestre e discípulo, só há um mestre, só há um pastor, e esse é Jesus. Na última igreja que pastoreei, no meu último sermão, antes de vir para essa nova etapa da vida, eu disse assim: só há um bom pastor, é Jesus. Vão passar muitos pastores nas igrejas, muitos líderes, e eles podem ser usados por Deus, podem ser bênção, mas só há um bom pastor, que esse é Jesus, que ouve as suas ovelhas, que as conhece. Né? Então aprendam desse pastor, porque a palavra de Deus nos diz que assim nós podemos. Né? E uma vez que a gente então olha para o Senhor, antes de sair vivendo e dizendo que estamos vivendo uma vida cristã, a gente conhece o Senhor. O Senhor que estabelece os padrões. E depois a gente conhece os padrões de Deus. Esse primeiro tópico foi sobre conhecer o Deus que estabelece os padrões, que estabelece a sua vontade. E agora eu quero falar com vocês sobre conhecer, então, os padrões de Deus, uma vez que nós o conhecemos.
E aí nós vamos lá para Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Se você sempre puder deixar sua Bíblia aberta e conferindo o texto e acompanhando o texto. Versículo 21 em diante. Lucas, capítulo 18, versículo 21. Na verdade, vamos ler a partir do 18. Eu acho que todo mundo conhece essa história, mas se alguém não conhecer, vai ficar sabendo desde o início. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus, apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Agora sim entra no texto que a gente quer ler. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Esse texto ele fala sobre duas coisas. Aqui a gente já superou a etapa de conhecer o Senhor, entendemos a necessidade disso. Agora a gente está falando sobre conhecer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui num tempo, né, desse texto em que a vontade do Senhor ela estava sendo representada a partir da lei. Ok? Então, esse jovem que chega até Jesus, escuta de Jesus, né? Você conhece os mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, honre seu pai, sua mãe. Ele vai e diz para Jesus assim: Senhor, eu tenho obedecido tudo. Todos esses mandamentos desde a juventude. Ou seja, eu conheço os seus padrões. Eu sei aquilo que o Senhor quer. E aí, nesse momento, Jesus ele fala assim para ele assim: peraí, tem uma coisa que você não fez ainda. Você acha que conhece tudo, mas tem coisa que você ainda precisa resolver aí, dentro do seu coração. Faz o seguinte, pega aquilo que é mais importante para você e abre mão disso. Estou aqui, em outras palavras, dizendo o que o texto nos diz, né? Porque a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? Pega aquilo que é mais importante para você. Tudo bem, você não mata, você não rouba, você é uma pessoa de bem, você honra seu pai, sua mãe, você faz caridade, tudo bem. Mas faz o seguinte, pega aquilo que é mais importante para você, deixa isso de lado, dá para alguém, doa aos pobres. Em outras palavras, Jesus está falando assim, você está fazendo muito, mas você está sendo pouco. Você está fazendo muita coisa, mas você não está sendo de coração alguém que me ama, alguém que realmente quer me seguir. Você quer a vida eterna, você não quer Cristo. Você quer o pão da vida, você não quer Cristo. É quase como se nós chegássemos, né? É quase como se ele chegasse à mesa do Senhor e com aquele banquete e dissesse assim, Senhor, me dá um pedacinho disso daí. Porque eu estou seguindo aqui, o Senhor, estou fazendo isso, isso, aquilo. Quando Jesus está falando, não, você pode se assentar aqui. Você pode participar dessa mesa e nunca ter falta de nada. Mas espera aí, você precisa entender uma coisa. Existem outras coisas que estão te dominando. E por que eu estou trazendo esse texto para falar sobre os padrões de Deus? Poderia estar muitos outros. Eu trouxe esse texto porque ele fala sobre um Deus que não diminui o seu padrão. Um Deus que não diminui aquilo que ele estabeleceu para encaixar alguém. E muitas vezes a gente faz isso. Pelo medo de perder, pelo medo de não magoar, pelo medo de não de ferir, né? A gente às vezes diminui ou se faz de cego para algumas coisas para encaixar as pessoas. Mas aqui o Senhor Jesus não diminuiu o seu padrão. Ele não disse para o jovem rico assim, porque o jovem rico aqui, ele não podia fazer isso. Jesus não foi atrás dele assim, peraí, tá bom o que você está fazendo então, mas vamos fazer dar certo. O texto bíblico nos diz, no versículo 23,
que ao ouvir as palavras de Jesus, esse homem se entristeceu e foi embora. Se entristeceu, foi embora. Chorou. Cristo não foi lá dizer assim, eu vou mudar os meus padrões por causa de você. Na verdade, é sempre sobre a gente mudando a nossa vida por causa dele. Mas a gente vive um contexto em que as pessoas estão fazendo isso. Em função de conquistar e ganhar e ter mais, e encher os templos de cadeiras, de pessoas e... Não, vamos falar aquilo que o povo quer escutar. Esses dias um colega meu, esse pastor também, ele me falou isso. Ele falou assim, o povo gosta disso. Eu falei, cara, para com isso. Não é sobre o que o povo gosta. É claro que a gente vai falar sobre coisa boa também, gente. O evangelho é boa notícia. O evangelho é provisão, é paz, é segurança, é amor, é todas essas coisas. Mas o evangelho é também sobre negar a si mesmo. É sobre aquilo que não faz sentido para o Senhor, não é padrão de Deus. Você parar de fazer isso e mudar completamente a sua vida por causa do Senhor. Então, pelo menos assim, enquanto a minha consciência permanecer boa, e eu espero que isso dure toda a minha vida, essa vai ser a palavra que vocês vão escutar. Não uma palavra que se vende às necessidades das pessoas. Gente, é fácil encher a igreja. A gente contrata uns músicos bons, a gente fala umas coisas que todo mundo quer ouvir, e no domingo seguinte está cheio. Tem recurso, tem um monte de coisa. Agora, o evangelho, ele fala sobre uma vida de negar a si mesmo. Uma vida que a gente precisa mudar algumas coisas, porque Deus não vai ficar mexendo em pecinha para fazer você se encaixar no reino dele. O reino dele é sobre a vontade dele. O reino dele é um lugar onde ele é rei, e ele como rei estabelece a sua vontade. Nós cantamos muitas vezes, olha só a incoerência que nós vivemos, nós cantamos, o Senhor é soberano, e quando a gente fala de soberania, a gente está falando de alguém que tem poder de estabelecer e decretar aquilo que quiser sem consultar ninguém. Mas aí a gente chega diante de Deus, Senhor, mas isso daqui, eu não estou falando que é fácil, gente, e eu não estou falando que eu já alcancei isso. Paulo também fala sobre isso. Não que eu já tenha alcançado, né, esse lugar, mas nós estamos lutando, caminhando para esse lugar, tentando, pelo menos. Sempre digo para as pessoas, se você está tentando, cara, amém, glória a Deus, você já está talvez melhor que muita gente. Você não precisa estar perfeito aqui. A gente não quer uma igreja de pessoas perfeitas, porque senão não tem ninguém na igreja. Mas eu preciso saber que tem gente tentando, pelo menos. Que o fato de vocês estarem aqui nós estamos tentando. Nós estamos tentando viver os padrões de Deus porque nós o conhecemos e nós sabemos que é bom. Nós o conhecemos e sabemos que ele é manso e humilde, que ele tem muito a nos ensinar, que ele tem muito para nos corrigir. Tentem. Sabe, hoje eu quero dizer isso para vocês mesmos. Tentem, por favor. Tentem. Tentem viver segundo os padrões de Deus. A Ju um dia me falou de que o processo de Deus é sempre assim, abandonar algo para se tornar algo. Abandonar para se tornar. Gênesis 2:24 fala sobre isso. O homem abandona seu pai e mãe para se tornar uma família. Na nossa vida com Cristo, a gente abandona a velha vida, o pecado, para viver uma nova vida com Cristo. O Evangelho, os processos de Deus sempre têm esse tom pedagógico de abandonar para se tornar. O que aqui ainda precisa ser abandonado? O que ainda... E aí eu não tenho esse poder de aqui ler a mente e o coração de cada um e dizer, olha, você tem que abandonar isso. Não. É algo que nós precisamos sondar no nosso coração para entender o que ainda precisa ser abandonado. Para a gente poder pelo menos dizer, Senhor, eu estou tentando. Eu estou tentando. Né? Para a gente estar aqui hoje, eu preciso abandonar algumas coisas. Para a gente avançar, nós vamos precisar abandonar outras. Para vocês criarem os seus filhos e se casarem e conquistarem as coisas na vida, vocês vão precisar abandonar algumas em função de outras.
Então, que vocês entendam de que não é só sobre conhecer o Senhor e os seus padrões, mas é de que ele não diminui os seus padrões. Eles são muito claros, muito bem estabelecidos, e aí a gente tem que se submeter a isso. Então, como que a gente faz para seguir esses padrões de Deus? Eu não poderia terminar aqui dizendo assim, se vire. Não poderia, porque eu acho que seria difícil talvez a caminhada. E eu também não tenho todas as respostas para dizer, olha, é assim que vocês devem fazer. Mas eu quero então olhar para Cristo que nos ensinou como fazer. Então, nós já vimos Mateus, Lucas, agora você vai lá em João, capítulo 13. E esse é o nosso último ponto de hoje. Então, primeiro nós entendemos que nós precisamos conhecer a Deus, que é manso e humilde. No segundo, nós entendemos que, conhecendo quem Ele é, conhecemos os seus padrões e que Ele não diminui os seus padrões. E agora, nesse texto de João capítulo 13, nós vamos entender que o Senhor nos dá caminhos para seguir os padrões de Deus. Ok? João capítulo 13 vai falar sobre aquele momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Eu quero ler com vocês do versículo 12 até o 15, que vai dizer assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão porque eu sou, talvez a sua versão diga, e fazem bem porque eu sou. E uma vez que eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. Talvez a sua versão esteja: eu lhes dei o exemplo para que assim como eu fiz, façam vocês também. Aqui o Senhor ele está mostrando na prática como seguir os padrões do Senhor. E só tem um jeito disso acontecer, é olhando para o Cristo, que é aquele que estabelece os padrões e nos ajuda a segui-lo. Cristo não é um produto que a gente recebe em casa e vem só com um manualzinho que você às vezes tem dificuldade de ler e de montar. Quem já passou por isso? Né? Você compra um móvel e vem aquele manual todo esquisito, você não consegue entender direito. Essa peça eu acho que é aqui, eu vou colocar por conta porque eu acho que vai ser melhor assim. O evangelho não é isso. Não é sobre você se converter e alguém te presentear com uma Bíblia e agora siga as instruções. É sobre o próprio Deus caminhando com você enquanto você lê a sua própria palavra. É o único livro que nós lemos diante do próprio autor. O manual você vai ler e se você precisar de ajuda você vai ter que mandar um e-mail e ninguém vai te responder esse e-mail, provavelmente. As coisas da vida, você vai ler os livros, você vai assistir os vídeos, mas muito provavelmente você nunca vai conseguir encontrar com aquela pessoa. A palavra de Deus você lê diante do próprio Senhor. O Cristo, que é manso e humilde, que quer nos ensinar, que estabelece os padrões, ele tem disposição de caminhar conosco, lado a lado. Enquanto a gente tropeça, enquanto a gente acerta, ele está ali lado a lado, caminhando e nos ajudando. Ele fala para os seus discípulos, ele vai lá, lava os pés, e ele fala assim, vocês entenderam o que eu acabei de fazer aqui? E ele não estava falando sobre lavar os pés. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor. Vocês me chamam de mestre. E fazem isso muito bem, porque eu sou o Senhor e mestre. Agora, vamos pensar numa coisa lógica. Eu imagino Jesus falando isso, né? Vamos ser lógico. Se eu sou Senhor e mestre, certo? Se eu sou Senhor e mestre, e eu fiz, é para que vocês também façam. Se eu sou o Senhor e mestre, se eu sou aquele que ensina, é para vocês que são aqueles que aprendem, façam também. Assim como eu lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E aqui ele usou o exemplo que ele praticou ali. Mas não é sobre o lavar os pés. É sobre olhar para Cristo e viver segundo o seu exemplo. Entendendo que nele nós encontramos tudo o que nós precisamos para viver uma vida mansa e humilde, correta, reta.
Cristo é o melhor exemplo, não é o pastor. Cristo é o melhor exemplo, não é o grande pregador famoso que tem milhões de seguidores. Não é o cantor que você gosta, não é o influencer que você gosta. Eles são todos homens de Deus. E tá tudo bem você olhar para eles também, porque Paulo fala assim: "Ó, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo", mas todo mundo precisa apontar para Cristo. Porque ele é o primeiro e maior exemplo, o melhor exemplo. Né? Seria melhor se nós olhássemos diretamente para ele, né? E ele deu exemplo para que, assim como ele fez, a gente também possa fazer. Padrão de Deus, então, tem um nome: Cristo. Ele é o padrão de Deus. Ele é o padrão de Deus. E se ele disse para nós o seguirmos, é porque é possível. Isso é uma coisa muito importante também, porque a gente começa a achar obstáculos. Mas é Cristo. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é poderoso. A gente começa a achar obstáculos. Mas isso aqui é difícil. Isso aqui é complicado. Mas se o Senhor disse para nós o seguirmos, é porque Ele sabia que nós poderíamos fazer isso. É possível, nós conseguimos seguir. E essa não é só o que nós devemos fazer, mas é a coisa mais prudente, mais sensata para se fazer. Porque, gente, a gente vai fazer todos os dias escolhas difíceis. Que a escolha difícil, então, seja a de seguir Cristo. Porque no seu trabalho você faz escolhas difíceis, na sua vida, nos seus relacionamentos você faz coisas difíceis e você tem que, sabe, permanecer firme diante daquela escolha que você fez. Que a escolha mais difícil que você faça na sua vida, então, seja Cristo. Porque é muito complicado mesmo. Mas é a escolha mais sensata, mais prudente que a gente deve fazer. Mateus capítulo 7, versículo 24 fala que todo aquele que ouve as palavras e as pratica, ele é como o homem prudente, o homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. O padrão que a gente tem que ter de relacionamento com as pessoas, com a vida, com tudo que a gente tem diante de nós é Cristo. Né? Quando a gente consegue olhar para Ele, a gente consegue entender esse estabelecer de uma vontade boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida também. Embora a gente tenha algumas dificuldades, mas a vida é essa. E a gente vive tempos complicados, né? Tempos difíceis, comecei falando sobre isso, né? Em que as pessoas elas estão completamente entregues nas suas vaidades, nos seus desejos, nas suas ideias, nas suas convicções. Essa semana foi uma semana de muitas notícias, para quem acompanhou aí as notícias políticas, né, de muitas questões, e aqui eu não quero usar púlpito para defender lado A nem B, porque não acho que seja isso. Nós somos de Cristo e isso é suficiente, isso nos basta, né? E Cristo estabelece os padrões para nós seguirmos e tomarmos as nossas decisões. Mas a gente precisa falar sobre isso, de que muitas vezes a gente, como igreja, está querendo ir para dois caminhos completamente diferentes de Cristo. Muitas vezes um caminho de conservar algumas coisas do conservadorismo, como se nós fôssemos os únicos perfeitos e ninguém mais pode entrar nessas portas, porque nós é que acertamos e o resto é tudo imundo. Mas também, às vezes, a igreja vai para um outro lado do liberalismo, falando assim, não, nós temos que colocar todo mundo aqui dentro. A gente tem que fazer todo mundo se encaixar aqui, porque essas pessoas precisam de Cristo. Amém? Elas precisam de Cristo. Mas não é a qualquer custo. O jovem rico não conseguiu. E às vezes a gente faz quase como se fosse uma coisa só. Né? A questão política, a questão religiosa, as ideias, as convicções, aquilo que a gente precisa fazer. Quando, na verdade, tudo que nós precisamos é a palavra. E a palavra ela fala assim, olha, venham todos, mas saibam que tem um caminho estreito. Sabe, é o equilíbrio entre essas partes. Não é nem só falar assim, ó, é muito difícil, vocês não dão conta, vocês são imundos, mas também não é dizer assim, ó, vem todo mundo que é fácil, é tranquilo. É assim, a porta está aberta, gente, ela é grande, pode entrar. Só que nela vocês vão encontrar um caminho bem estreito. Muitas dificuldades. Muitos momentos em que você vai querer desistir. A gente tem que falar sobre isso.
Porque senão a gente acha que as pessoas vivem uma fé perfeita, né? Mas às vezes a gente vai querer desistir, a gente não se aguenta mais. Senhor, acho que eu vou fazer qualquer outra coisa da vida. Porque o caminho é difícil. Mas Apocalipse fala sobre aquele que persevera, aquele que vence, aquele que vai até o final, sobre como ele vai, sabe, participar das bodas do Cordeiro, sobre como ele vai ser suprido daquilo que o seu coração realmente precisa, sobre como ele vai viver e desfrutar da presença do Cristo que nós amamos e hoje a gente não conhece plenamente, mas um dia nós estaremos diante dele. Sabe, não é sobre uma ideia, não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu penso, sobre aquilo que eu acho que é melhor ou não, porque senão a gente acaba vivendo como essas pessoas que vivem deliberadamente os seus desejos. Só que os nossos desejos às vezes são um pouquinho mais santos. É sobre a vontade do Senhor. É sobre aquilo que a palavra de Deus diz que devemos viver e devemos fazer. Né? Então, essa minha palavra aqui no final, essa minha questão, trazendo, né, para tudo que a gente tem vivido hoje, é para dizer para vocês, não sejam de Apolo nem de Paulo, sejam de Cristo. Escolham Cristo. Que Cristo seja suficiente na vida de vocês. E quando vocês precisarem fazer escolhas, porque a gente precisa fazer escolhas, né, sejam no nosso trabalho, sejam numa votação, numa eleição, escolham a partir daquilo que Cristo, que é manso e humilde, ensinou para vocês. A partir de Cristo. Não a partir do que a pessoa está dizendo, do que ela está falando que ela é, mas a partir daquilo que Cristo diz. Essa é a verdade. É para Ele que nós olhamos. Né? Eu lembro que uma vez eu disse assim, e a Ju sempre brinca comigo, né? Teve uma palavra que eu falei assim, gente, seja lá do A, seja lá do B, Deus continua sendo o nosso provedor. Deus continua sendo nosso provedor. Deus continua sendo aquele que nos alcança, aquele que nos sustenta. A nossa vida continua completamente nas mãos do Senhor. E a presente tribulação, dificuldade, não se compara à glória que está por vir, aquilo que nós vamos viver com o Senhor. Né? Então, que essa esperança nos conduza, né? E não o nosso bem-estar nos dias de hoje. Se a gente puder viver bem, amém. Vai ser ótimo, né? Se a gente puder viver bem, eu espero que todos aqui consigam viver bem. Eu quero viver bem, quero que a minha filha cresça num lugar bom. Mas a gente precisa entender que às vezes não vai acontecer, que às vezes vai ser na tribulação, mas que vale a pena porque Cristo está conosco. Né? Nós estamos falando aqui de um contexto que nós temos essa liberdade de aqui estar, mas às vezes a gente se esquece, né, daqueles irmãos que não têm sequer paredes, né, para chamar de igreja. Eu brinco assim e falo, né, enquanto a gente está discutindo sobre cor de parede, tem gente que não tem uma parede para dizer, aqui é minha igreja. Que tem que ser igreja escondido, tem que ser igreja no meio dos milharais, tem que ser igreja nas prisões, tem que ser igreja debaixo no esgoto e tem que ser igreja em lugares perseguidos e complicados. Né? E sabem que vale a pena ser igreja, sabem que vale a pena correr os riscos, porque encontraram Cristo, o tesouro bem mais precioso, e nele encontraram tudo o que precisam. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Nada. E eu não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de tudo. Dos nossos ideais, das nossas questões. Nós não precisamos nem da nossa família. Ela é presente de Deus. Nós precisamos de Cristo. Isso não é que eu não ame a minha família, tá, gente? Mas é porque eu amo mais Cristo do que a minha família. E eu preciso mais de Cristo do que a minha família. Agora, porque eu recebi essa família, eu tenho que ser mordomo. Eu tenho que ser coerente. Eu tenho que viver da maneira que eu aprendi de Cristo, que é manso e humilde e tem disposição de nos ensinar. Então a minha oração é para que você aprenda hoje do Senhor mesmo. Entenda isso. Conheça o Senhor. Conheça os padrões. Entenda que Ele não diminui os padrões, mas Ele nos ajuda a segui-lo. E como Ele faz isso? Dando exemplo. Nosso exemplo é Cristo. Que Ele seja o seu tesouro. Que Ele seja o bem mais precioso do seu coração.
Quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar e orar. Colocar seu coração mesmo diante do Senhor. Pedindo, Senhor, se existe algo que eu ainda preciso abandonar para me tornar quem o Senhor quer que eu seja, me ajude nisso. A orar dizendo, Senhor, se existe alguma coisa ainda que tem primazia no meu coração, tira isso dali e coloca o Senhor. Se você tem dificuldade de aprender, se a vida te fez ser essa pessoa que sempre teve a última palavra, seja esse também a dizer, Senhor, eu preciso ser humilde, eu preciso ser manso. Eu não sei o que você vai colocar diante do Senhor, mas eu quero convidar você a ter esse tempo de oração e aprender do Senhor em nome de Jesus.